Hoje vamos fazer uma revisão de jurisprudência na temática direito penal. 1. O decreto de indulto pode ser julgado inconstitucional caso fique demonstrado que tinha por finalidade atingir objetivos de interesse pessoal, ao invés do interesse público. Súmula 631 do STJ. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, a pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. 2. O artigo 268 do Código Penal veicula norma penal em branco, que pode ser complementada por atos normativos infralegais, editados não apenas pela União, mas também pelos Estados, Distrito Federal e municípios. 3. É cabível a redução do artigo 115 do Código Penal se, entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos, o réu atinge idade superior a 70 anos. 4. Súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. 5. Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência do réu. 6. Havendo pluralidade de causas de aumento de pena e sendo apenas uma delas empregada na terceira fase, as demais podem ser utilizadas nas demais etapas da dosimetria da pena. 7. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a conduta social. 8. Condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como personalidade ou conduta social desfavorável. 9. O fato de o agente ter se aproveitado para a prática do crime da situação de vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima, decorrente da morte de seu filho em razão de erro médico, pode constituir motivo idôneo para a valoração negativa de sua culpabilidade. 10. O fato de o Estado ter gasto muitos recursos para investigar os crimes, no caso era uma grande operação policial, e de o réu ter obtido enriquecimento ilícito com as práticas delituosas, não servem como motivo para aumentar a pena base. 11. Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, por exemplo, prestação pecuniária, o Código Penal prevê como consequência a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Logo, o juiz não deve decretar o arresto dos bens do condenado como forma de cumprimento forçado da pena substitutiva. 12. A reincidência específica tratada no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal, somente se aplica quando forem idênticos e não apenas de mesma espécie os crimes praticados. Vejamos o que diz o artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, parágrafo 3º, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Nesse caso, precisa ser crime idêntico. Vamos lá. 13. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. 14. O princípio da insignificância
é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 maços de cigarro, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. 15. Se a mercadoria é apreendida antes mesmo da entrada no recinto da aduana, não haverá crime, tratando-se de meros atos preparatórios que, em regra, não são punidos pelo ordenamento jurídico. 16. Em regra, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, uma vez que o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. Trata-se, assim, de um delito pluriofensivo. 17. Exceção. O STJ possui alguns precedentes, admitindo de forma excepcional a aplicação do princípio da insignificância para o caso de contrabando de pequena quantidade de medicamento para uso próprio. 18. Não se aplica o princípio da insignificância ao estelionato contra o INSS, estelionato previdenciário, estelionato envolvendo o FGTS e estelionato envolvendo o seguro-desemprego. 19. Na dosimetria da pena, as condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser utilizados como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu. 20. Aquele que está investido de parcela de autoridade pública, como é o caso de um juiz, um membro do Ministério Público ou uma autoridade policial, deve ser avaliado no desempenho da sua função com maior rigor do que as demais pessoas não ocupantes de tais cargos. É legítima a utilização da condição pessoal de policial civil como circunstância judicial desfavorável para fins de exasperação da pena base aplicada a acusado pela prática do crime de concussão. Pessoal, chegamos ao fim dessa parte. Esperamos ter auxiliado. Se você gostou, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário aí se você gostou, se você chegou até aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima. A obtenção de lucro fácil e a cobiça constituem elementares dos tipos de concussão e corrupção passiva, artigos 316 e 317 do Código Penal, sendo indevido utilizá-las para aumentar a pena base, alegando que os motivos do crime, circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, seriam desfavoráveis. 22. Segundo decidiu o STJ, compensa-se a atenuante da confissão espontânea, artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher, artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal. 23. É possível compensar a atenuante da confissão espontânea, artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal, com a agravante da promessa de recompensa prevista no artigo 62, inciso 4º. 24. No concurso entre agravantes e atenuantes, a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da dissimulação nos termos do artigo 67 do Código Penal.
25. A confissão do réu, por si só, não autoriza a entrada dos policiais em seu domicílio, sendo necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo morador seja registrada pela autoridade policial por escrito ou em áudio e vídeo. 26. A tenra idade da vítima é fundamento idôneo para a majoração da pena base do crime de homicídio pela valoração negativa das consequências do crime. 27. Não caracteriza circunstância relevante anterior ao crime, o artigo previsto no artigo 66 do Código Penal, o fato de o condenado possuir bons antecedentes criminais. Isso porque os antecedentes criminais são analisados na primeira fase da dosimetria da pena na fixação da pena base, considerando que se trata de uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. 28. Súmula 545 do STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. 29. No caso concreto, policiais militares torturaram e mataram um morador da favela para obter informações a respeito do armazenamento de armas e drogas. O episódio teve enorme repercussão na imprensa nacional. O STJ decidiu que, nesse caso, seria possível que a pena base fosse aumentada em virtude da grande repercussão internacional do delito. 30. O fato de o réu mentir em interrogatório judicial, imputando prática criminosa a terceiro, não autoriza a majoração da pena base. Caso concreto, o réu acusado de tráfico de drogas afirmou que o entorpecente teria sido plantado, entre aspas, em sua casa pelo vizinho. Isso não ficou comprovado e o réu foi condenado. A pena não pode ser aumentada sob o argumento de circunstância judicial negativa pelo fato de o acusado ter imputado a prática do crime a terceiro. 31. Súmula 630 do STJ. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 32. A pena de perdimento deve ser restrita ao cargo ocupado ou função pública exercida no momento do delito, à exceção da hipótese em que o magistrado, motivadamente, entender que o novo cargo ou função guarda correlação com as atribuições anteriores. 33. Acórdão que confirma ou reduz a pena interrompe a prescrição. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e o acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há sistematicamente justificativa para tratamentos díspares. 34. O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes. 35. Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso se dá porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva, vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, enquanto que a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos, razões que levaram o indivíduo a praticar o delito. 36. Configura difamação a conduta do agente que publica vídeo de um discurso no qual a frase completa do orador é editada,
transmitindo a falsa ideia de que ele estava falando mal de negros e pobres. 37. A retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção da punibilidade do agente, independentemente de aceitação do ofendido. A retratação não é ato bilateral, ou seja, não pressupõe a aceitação da parte ofendida para surtir seus efeitos na seara penal, porque a lei não exige isso. 38. A ausência de previsibilidade de que a ofensa chegue ao conhecimento da vítima afasta o dolo específico do delito de injúria, tornando a conduta atípica. 39. A esposa tem legitimidade para propor queixa-crime contra autor de mensagem que insinua que o seu marido tem uma relação extraconjugal com outro homem. 40. No crime de concussão, a situação de flagrante delito configura-se no momento da exigência da vantagem indevida e não no instante da entrega. Isso porque a concussão é crime formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida. Assim, a entrega da vantagem indevida representa mero exaurimento do crime que já se consumou anteriormente. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade, artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, pela Lei 14.132 de 2021, não significa que tenha ocorrido abolício criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. 42. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 43. Súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 45. A dívida de corrida de táxi não pode ser considerada coisa alheia móvel para fins de configuração da tipicidade dos delitos patrimoniais. 46. Súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado se estiverem presentes 1. A primariedade do agente, 2. O pequeno valor da coisa e 3. A qualificadora for de ordem objetiva. 47. Destreza para fins de furto qualificado é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente subtrair bens em poder direto da vítima sem que ela perceba o furto. É o chamado punguista. 48. A causa de aumento do repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática. 49. A alteração do sistema de medição mediante fraude para que aponte resultado menor do que o real consumo de energia elétrica configura estelionato. Cuidado para não confundir. Agente que desvia a energia elétrica por meio de ligação clandestina, o gato, comete crime de furto, porque há subtração e inversão da posse do bem. 50. No caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade. 51. Furto de uso não é crime. Furto de uso não é crime. É fato atípico, enquanto que o roubo de uso é crime. Configura
crime previsto no artigo 157 do Código Penal. 52. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 53. A orientação jurisprudencial da Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. STF, primeira turma. O emprego de arma branca deixou de ser majorante no crime de roubo com a modificação operada pela Lei 13.654 de 2018, que revogou o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. Diante disso, constata-se que houve abolício criminis, devendo a Lei 13.654 de 2018 ser aplicada retroativamente para excluir a referida causa de aumento de pena imposta aos réus condenados por roubo majorado pelo emprego de arma branca. Trata-se de aplicação de novatio legis in melius, previstas no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Atenção! O emprego de arma branca voltou a ser causa de aumento de pena do roubo, inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, com base na Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. 55. No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado apenas um crime, ainda que no modus operandi, o modo de execução, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa para a obtenção do resultado pretendido. 56. A contratação de serviços espirituais para provocar a morte de autoridades não configura crime de ameaça. 57. Configura o delito de extorsão, artigo 158 do Código Penal, a conduta do agente que submete vítima a grave ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a realizar o pagamento de vantagem econômica indevida. 58. Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas da violência não impede o reconhecimento de crime único de latrocínio. 59. Súmula 610 do STF. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima. Súmula 96 do STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. 61. O parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal prevê que a extorsão é cometida por duas ou mais pessoas. Novamente, 61. O parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal prevê que, se a extorsão é cometida por duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma, a pena deverá ser aumentada de 1/3 até metade. Essa causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal pode ser aplicada tanto para a extorsão simples, o caput do artigo 158, como também para o caso de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que está prevista no parágrafo 3º. Assim, é possível que o agente seja condenado por extorsão pela restrição da liberdade da vítima, parágrafo 3º, e na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz aumente a pena de 1/3 até metade se o crime foi cometido por duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma previsto no parágrafo 1º. 62.
nos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, por emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com pagamento frustrado ou por meio da transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, em razão da superveniência da Lei 14.155 de 2021, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei. 63. Homem que beijou criança de 5 anos de idade, colocando a língua no interior da boca, beijo lascivo, praticou estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, não sendo possível a desclassificação para a contravenção penal de molestamento, previsto no artigo 65 do Decreto-Lei 3668 de 41. 64. É possível a distinção do entendimento firmado no recurso repetitivo número 1.480.881 e da súmula 593 do STJ para reconhecer a atipicidade material do crime do artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável, no caso em que o réu iniciou namoro com menor de 14 anos e dessa relação sobreveio um filho com formação de núcleo familiar. Não se mostra coerente impor à vítima uma vitimização secundária por aparato estatal sancionador, pois a fixação da pena privativa de liberdade ao autor, em processo no qual a pretensão do órgão acusador se revela contrária aos anseios da própria vítima, acabaria por deixar a jovem e o filho de ambos desamparados, não apenas materialmente, mas também emocionalmente, desestruturando a entidade familiar constitucionalmente protegida. 65. A irmã de vítima do crime de estupro de vulnerável responde por conduta omissiva imprópria se assume o papel de garantidora. A irmã descobriu que os estupros estavam ocorrendo, mas, apesar disso, não tomou qualquer atitude para impedir que as condutas criminosas continuassem. Ao contrário, continuou permitindo que a irmã fosse até a sua casa e que ficasse sozinha na residência com o seu marido. 66. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3. Novamente, número 66, nos casos de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva, em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3. 67. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal. 68. A configuração do crime do artigo 218-B do Código Penal não pressupõe a existência de terceira pessoa, bastando que o agente, por meio de pagamento, convença a vítima, maior de 14 e menor de 18 anos, a praticar com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso, de modo a satisfazer a sua própria lascívia. Vejamos o que diz o artigo 218-B do Código Penal. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual
alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. 69. A Lei 13.718 de 2018 alterou a redação do artigo 225 do Código Penal e passou a prever que todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação pública incondicionada, sempre. Não há exceções. 70. O delito de registro não autorizado da intimidade sexual, artigo 216-B do Código Penal, possui a natureza de ação penal pública incondicionada. 71. O ato de vender ou expor à venda CDs e DVDs falsificados é conduta formal e materialmente típica, estando prevista no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs pirata. 72. Súmula 574 do STJ. Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. 73. Inserir informação falsa em currículo Lattes não configura crime de falsidade ideológica. 74. Súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 75. Segundo a jurisprudência atual do STJ e do STF, a conduta de colocar uma fita adesiva ou isolante para alterar o número ou as letras da placa do carro e assim evitar multas, pedágio, rodízio, etc., configura o delito do artigo 311 do Código Penal. 76. O STF considerou atípica a conduta de peculato de uso de um veículo para a realização de deslocamento por interesse particular. Novamente, o STF considerou atípica a conduta de peculato de uso de um veículo para a realização de deslocamentos por interesse particular. 77. Governador de Estado que desvia grande soma de recursos públicos de empresas estatais, utilizando esse dinheiro para custear sua campanha de reeleição, pratica o crime de peculato desvio. 78. Servidor público que se apropria dos salários que lhes foram pagos e não presta os serviços, não comete peculato. A conduta do servidor poderia ter repercussões disciplinares ou mesmo no âmbito da improbidade administrativa, mas não se ajusta ao delito de peculato, porque seus vencimentos efetivamente lhe pertenciam. 79. São atípicas as condutas de submeter-se à vacinação contra a Covid-19 em local diverso do agendado e ou com aplicações de imunizante diverso do reservado e ou de submeter-se à vacinação sem a realização de agendamento, caso Wesley Safadão. 80. O simples fato de o réu exercer um mandato popular não é suficiente para fazer incidir a causa de aumento do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. É necessário que ele ocupe uma posição de superior hierárquico. O STF chamou de imposição hierárquica. 81. Diretor de organização social é considerado funcionário público por equiparação para fins penais. 82. Advogado que atua como advogado dativo por força de convênio com o poder público é funcionário público para fins penais.
83. Prostituta que arranca cordão de cliente que não quis pagar o programa responde por exercício arbitrário das próprias razões. 84. O crime de exercício arbitrário das próprias razões é formal e consuma-se com o emprego do meio arbitrário, ainda que o agente não consiga satisfazer a sua pretensão. 85. Não configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal a conduta de defensor público geral que deixa de atender à requisição judicial de nomeação de defensor público para atuar em determinada ação penal. 86. O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica. 87. Configura crime de contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal, a importação de colete à prova de balas, sem prévia autorização do Comando do Exército. 88. Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este combinada. Novamente, quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido como crime fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este combinada. 89. O descaminho é crime tributário formal. Logo, para que seja proposta a ação penal por descaminho, não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito tributário. É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho, tendo em conta sua natureza formal. Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade da conduta. O fato de um indivíduo, apontado falsamente como autor do delito inexistente, não ter sido indiciado no curso da investigação, não é motivo suficiente para desclassificar a conduta para o crime do artigo 340 do Código Penal. Introduzir chip de aparelho celular em presídio não caracteriza crime. A posse de chip de celular pelo preso dentro de estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, ainda que ele não esteja portando o aparelho. As sucessivas revisões dos quantitativos máximos de receita bruta para enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte da Lei Complementar 123 de 2006, para fazer frente à inflação, não descaracterizam crimes de inserção de informação falsa em documento público para fins de participação em procedimento licitatório cometidos anteriormente. É necessária a edição de lei em sentido formal para a tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se tratando de tratado internalizado. 95. Tanto o núcleo impedir como o núcleo embaraçar, o crime do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, Organização Criminosa, é crime material. A adoção da corrente que classifica o delito como crime material se explica porque o verbo embaraçar atrai um resultado, ou seja, uma alteração do seu objeto. Na hipótese normativa, o objeto é a investigação, que pode se dar na fase de inquérito ou na instrução da ação penal. Em outras palavras, haverá embaraço à investigação se o agente conseguir produzir algum resultado, ainda que seja momentâneo e irreversível. A autolavagem merece reprimenda estatal,
na medida em que o autor da infração penal antecedente, já com a posse do proveito do crime, poderia simplesmente utilizar-se dos bens e valores à sua disposição, mas reinicia a prática de uma série de condutas típicas, a imprimir a aparência de licitude do recurso obtido com a prática da infração penal anterior. Dessa forma, se for confirmado, a partir do devido processo legal, que o indivíduo deu ares de legalidade ao dinheiro indevidamente recebido, estará configurado o crime de lavagem de capitais. 97. Súmula 659 do STJ. A fração de aumento, em razão da prática de crime continuado, deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, metade para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações penais. Chegamos ao fim, esperamos ter auxiliado na compreensão, desejamos uma excelente prova, bons estudos e até a próxima.